Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly O'Hara Fernandes, sou enfermeira. Estou acompanhando vocês na nossa disciplina de enfermagem e UTI. Espero que todos estejam acompanhando as nossas aulas, gostando do conteúdo, estudando também o nosso material didático. E hoje nós vamos chegar ao nosso tema da aula, emergências traumáticas em UTI. É o nosso tópico, tá bom? Paciente com trauma na UTI. Quando a gente fala em trauma, o trauma ali ele vai ser o importante problema ali social e médico na sociedade atual, tá bom? Ela vai ser uma doença heterogênea, multissistêmica e de gravidade variável, que ela vai acometer principalmente indivíduos até a 4ª década de vida, sendo a principal causa de mortalidade até essa faixa etária. Quando nós falamos de uma doença multissistêmica de gravidade variável, por quê? Porque o trauma, ele pode ser um trauma mais leve, pode ser um trauma mais grave, vai depender ali da etiologia, da causa desse trauma, e ele também vai acometer pessoas mais jovens, tá bom? As pessoas a partir desta 4ª década de vida, ela já sofre por internações na UTI, mais devido a doenças que são, por exemplo, doenças cardiovasculares, tá bom? O trauma, ele vai ser mais comum nos jovens, porque os jovens levam uma vida, querendo ou não, mais arriscada, se expõem a situações de maior risco que podem causar o trauma. Então, ele também vai ser um importante fator na perda de anos produtivos e morbidade. Quando a gente fala na perda de anos produtivos, é porque o trauma não levou ali à morte, mas ele deixou algum tipo de sequela ou impossibilitou esse indivíduo de levar uma vida normal, de exercer as suas atividades diárias, de trabalhar. E a morbidade seria ali uma doença, uma morbidade que vai ficar com ele para o resto da vida. Então, mortalidade, quando o indivíduo vem a óbito, e morbidade, quando ele desenvolve algum tipo de doença, algum tipo de limitação que foi secundária a este trauma. O trauma foi o processo que desencadeou, que foi a causa, tá bom? Causa que está em conjunto com essa morbidade para diminuir a produção dele, diminuir ali os anos produtivos, então ele perde anos de trabalho, pode causar ali as nossas aposentadorias por invalidez, que podem também ser decorrentes deste evento, deste acidente. O paciente que ele tem um trauma, dependendo da gravidade, né, da causa, ele pode ser admitido na UTI. Então, a UTI, por ela ter esse maior uso de tecnologias, o paciente ele vai ser monitorizado com um maior cuidado, vai ser uma monitorização em tempo real para que a gente consiga diminuir as possíveis sequelas, as possíveis consequências, tá, para o estado de saúde daquele indivíduo. Então, o ambiente da UTI é um ambiente propício para o tratamento adequado e a monitorização deste paciente, além de ter uma maior capacidade de intervenção rápida, com a presença essencial da equipe multidisciplinar. A equipe vai estar ali trabalhando em conjunto, nessa intervenção rápida, com pacientes que eles passam por um trauma, né? Ele vai ter ali cuidados que vão ser de emergência, também tem os cuidados de urgência. Vocês precisam ter em mente sempre a diferença entre urgência e emergência, tá bom? Então, o paciente ele pode descompensar muito rapidamente, pode ocorrer sequelas que não foram previsíveis anteriormente, na primeira avaliação deste paciente, mas que se desenvolveu ali
algum tipo de morbidade secundária e precisamos de uma intervenção rápida, tá bom? Com vistas ao tratamento desta mudança no quadro clínico do paciente. Então, no momento da admissão deste paciente lá na UTI, a equipe médica especializada, tá bom? Elas já devem estar informadas do caso que vai chegar. Então, recebe lá a comunicação, paciente X, trauma Y, ocorreu, vítima de acidente automobilístico, vítima de ferida por arma de fogo, arma branca, já está chegando. Então, precisa ser comunicado para que haja uma preparação, no caso. Então, a fisioterapia e a equipe de enfermagem, do mesmo modo, devem estar prontas para a chegada deste paciente, para poder recebê-lo. Já vai separar ali o carrinho de emergência, os equipamentos necessários, vamos ver a disponibilidade do leito, se esse paciente ele vai precisar ser transferido para o centro cirúrgico, conforme a primeira evolução. Então, a equipe já tem que antecipar todos os possíveis desfechos, todos os possíveis tratamentos a serem indicados para este paciente, tá bom? De acordo com o que está acontecendo com ele. Além disso, né, da nossa equipe de enfermagem, fisioterapia e médica, a equipe de nutrição e fonoaudiologia e fisiatria devem estar avisadas para fazer a evolução adequada do paciente, porque a equipe da UTI é uma equipe multidisciplinar, tá? Vários profissionais vão estar atuando em conjunto para fornecer esta assistência. Na sala de emergência, tá bom? As lesões importantes podem passar despercebidas, porque são lesões que elas não apresentam sinais e sintomas óbvios na hora que esse paciente já está adentrando, na hora da emergência. Elas vão se demonstrar os sinais delas tardiamente, depois que podem ser percebidos. A equipe pode estar notando esta lesão. Quando o paciente ele vai ser admitido na UTI, é muito importante que faça uma nova avaliação primária e secundária, tá? Primária, no primeiro momento, depois realizar o acompanhamento e realizar uma avaliação secundária, tá? Para possíveis mudanças, possíveis lesões que não foram percebidas no primeiro momento. Algumas situações que vão identificar um trauma de alta intensidade, conforme segue. Vamos lá. Queda acima de 3 metros. Este paciente, esse indivíduo, pegou uma queda, pode ser de um andame, de uma árvore, de um muro, não importa. Uma queda acima de 3 metros já vai ali estar entre, tá, o trauma de alta intensidade, que tem um maior risco. Paciente que foi atropelado, passou por um caso de atropelamento, capotamento, tá? O carro capotou, ele estava ali dentro. E a vítima que foi ejetada do veículo, quando ele está... Paciente ejetado do veículo foi paciente, principalmente pacientes que não estavam fazendo uso do cinto de segurança no momento do acidente automobilístico. Essa vítima foi ejetada, ela voou para fora do carro, por assim dizer, os termos mais simples. Então, este paciente que foi ejetado, ele corre o maior risco de um trauma com maior intensidade. A ausência do cinto de segurança ou capacete, tá? Que são equipamentos que são utilizados para proteção no caso do acidente, deformidade do veículo e outras vítimas e morte no local desse acidente, no local deste trauma, no local que ocorreu este evento, o paciente ali foi vítima. Como é realizado a avaliação do traumatizado na UTI? O paciente que passou por algum trauma, ele está ali, após a primeira avaliação, foi na emergência, foi indicado, foi percebida a necessidade desse paciente ser transferido para a unidade de terapia intensiva.
qual vai ser os tópicos que vamos estar ali notando, que vão ser avaliados. A gente precisa lá de uma avaliação neurológica, tá? Do estado de consciência, de possíveis traumatismos cranianos, TCE, fazer toda a avaliação. A avaliação cardiovascular, o sistema cardíaco vai estar em conjunto. E a hemodinâmica também. Nós sabemos que a maioria dos traumas causam exsanguinação, causam hemorragia, perca de sangue. Então, precisamos da avaliação hemodinâmica. Precisamos também da avaliação torácica e respiratória. Vamos ver como este paciente está conseguindo respirar normalmente. Precisa de um suporte ventilatório. Ele não teve nenhum tipo de traumatismo na caixa torácica. Os pulmões foram afetados. Então, itens que precisam ser avaliados. Também a avaliação nutricional e do abdômen deste paciente, né? No abdômen nós temos as nossas vísceras ali que são importantes, que podem haver um traumatismo interno, que externamente não foi percebida, mas como está o ambiente interno deste paciente, pode ter uma lesão interna dos órgãos internos. E renal hematológica, ali no caso de protocolo de transfusão maciça, vai ser mais comum em pacientes que necessitaram de reposição sanguínea através das bolsas dos hemoderivados, tá? No transfusão ali que nós estamos falando. Temos que observar a tríade letal, coagulopatia, hipotermia e acidose, tá? Tríade letal, porque quando estão em conjunto, né, podem aumentar os riscos ali de um pior prognóstico, de chegar à mortalidade deste paciente. O paciente que passou pelo trauma também, ele vai ter dor. Então, vamos realizar a avaliação, o tratamento da dor. A maioria das vezes vai ser com o uso de analgésicos, de medicamentos, sedativos, opioides. Ali vai depender da prescrição médica que vai ser realizada após a avaliação deste cliente. Vamos lá para o nosso diagnóstico de enfermagem, trazendo mais para nossa equipe de enfermagem, um tópico mais específico, especializado em enfermagem, tá? Quando vamos lá falar de diagnóstico de enfermagem, é dor aguda, fator que foi relacionado a agentes lesivos, pois os agentes que causaram este trauma. O que vai definir a dor aguda? Alteração na pressão sanguínea, comportamento de proteção, diaforese, dilatação da pupila, o paciente vai causar ali, apresentar uma midríase, vemos lá em avaliação neurológica, o que é midríase, gente? A dilatação da pupila, expressão facial, vimos na última aula, que são lá dos indicativos, dos fatores comportamentais, indicativos de dor, que a equipe de enfermagem pode estar observando, mudança no tônus muscular, posição para evitar a dor, o paciente está se contorcendo, às vezes até inconscientemente, e o paciente também ele pode haver um relato verbal da dor. Paciente que ele passou por um trauma, ele tem uma ansiedade também, vai estar modificada, vai estar elevada. Ela vai ser decorrente de quê? Da ameaça ao estado de saúde, ameaça de morte, mudança no estado de saúde. O que é que vai estar indicando essa ansiedade? Agitação, nervosismo, preocupações expressas em razão de mudança de eventos da vida, aflito, angústia, apreensivo, incerteza. São várias características que nós vamos estar observando ali deste paciente, tá? Este paciente ansioso é um paciente que ele está consciente, tá bom? Porque ele pode também expressar a sua ansiedade. Estes diagnósticos, eles são realizados pelo enfermeiro, tá bom? De acordo com a avaliação, o histórico de enfermagem, o exame físico.
E o técnico ele vai estar ali atuando junto ao enfermeiro nas intervenções que vão ser realizadas, tá? Para poder suprir, para poder haver um plano de cuidados, tá? Plano de cuidados de enfermagem, isso está lá dentro da SAI, da Sistematização de Assistência à Enfermagem, e vai ser a equipe em conjunto, tá? Quem realiza os diagnósticos de enfermagem é o enfermeiro. Lá na assistência em enfermagem, o que nós iremos estar realizando? Sugestões de intervenção de enfermagem relacionada ao medo e à ansiedade no paciente vítima de trauma e suas atividades, ações. Então, o que é isso? O que a gente faz quando o paciente ele recebeu o diagnóstico de ansiedade, de dor ou medo relacionado. Fizemos o diagnóstico, os fatores que estão relacionados à elaboração do plano de cuidados, que nós temos as nossas intervenções que serão realizadas, tendo em vista sanar, haver uma evolução destes problemas que foram identificados. Redução da ansiedade. Primeira intervenção. Vamos promover a redução da apreensão, do receio, pressentimento ou desconforto relacionados a uma fonte não identificada de perigo antecipado. O paciente que ele passou pelo trauma, passou por esse evento, ele está com os sentidos alertas, ele passou por essa situação de perigo e ele vai ficar ainda mais alerta, mais consciente de um novo evento, de um novo trauma que pode ocorrer a ele. Então, este sensor de perigo dele não está direcionado a uma fonte específica, a um motivo específico. Então, ele pode estar ali desnorteado, sem saber de onde vai vir essa nova ameaça. Então, vamos diminuir este desconforto deste paciente. O que é que nós podemos estar realizando? Sempre usar uma abordagem calma e tranquilizadora ao nos dirigirmos a este paciente, ao conversar com ele, a estar realizando procedimentos, assistência de enfermagem. Vamos evitar ações muito bruscas, falas mais rudes, mais grossas. Vamos fazer com que esse paciente ele fique mais confortável. Então, vamos ser mais calmos e tranquilizadores. Vamos esclarecer também as expectativas de acordo com o comportamento desse paciente. Se é um paciente mais calmo, que ele está mais tranquilo, nós podemos conversar sobre o que vai estar ocorrendo, sobre as expectativas dele de acordo com o tratamento, de como ele vai lidar com este evento. Um paciente que ele está mais ansioso, que ele está mais agitado, nós vamos ter uma conversa mais conservadora com ele, mas também fornecendo informações a respeito do tratamento, mas informações não tão específicas, informações que não vão causar uma maior ansiedade, que ele pode ficar mais indeciso, mais nervoso com o tratamento que vai ser realizado. Vamos usar uma linguagem clara, uma linguagem que esse paciente possa nos entender, para que não haja desentendimentos entre o profissional e o paciente. Vamos explicar todos os procedimentos, inclusive as reações, sensações que esse paciente possa ter durante o procedimento, tá? Principalmente lá, uso de injetáveis, um exemplo. Senhor, senhora Maria, senhor João, vou estar injetando aqui medicamento X, ele é um analgésico, ele é um antitérmico, etc. Qualquer tipo de medicamento, você vai explicar para que você está realizando aquela medicação. Também vai dizer, olha, quando estou injetando, a senhora pode sentir uma ardência leve, uma dor leve.
Mas a história, não se assuste, é devido ao medicamento, porque se você só injeta sem haver essa comunicação prévia, o paciente, ele vai se assustar com aquilo. Quando o paciente se assusta, ele fica com um maior receio, pode aumentar a ansiedade dele já que estava ali latente. Vamos tentar compreender a perspectiva do paciente em relação à situação temida. Muitas vezes, os profissionais, como eles estão realizando inúmeros procedimentos, são inúmeros pacientes durante todo o dia, pode haver um endurecimento por parte desse profissional, ele não consegue ter uma empatia pelo paciente, muitas vezes vou usar expressões, é só frescura, ele nem está sentindo dor de verdade. Então, evite esse tipo de comentário, evite realizar esse julgamento, porque foi uma situação que esse paciente passou, que você não tem conhecimento, não sabe o que aconteceu com ele, não sabe quais são ali, como era a vida dele antes disso, se ele já teve um evento traumático anterior a este, por isso que no novo evento ele ainda está mais nervoso do que seria o normal, mesmo em acidentes leves, esse paciente ele está apresentando uma reação que você pode julgar como exagerada, mas não julgue, evite. O seu papel é acolher este paciente, é compreender a perspectiva, o olhar dele, como que ele está enxergando aquilo que está acontecendo com ele. Podemos também oferecer informações reais sobre o diagnóstico, sobre o tratamento e o prognóstico deste paciente, tá bom? Mas vamos evitar anunciar prognósticos ruins, porque você vai estar fazendo o trabalho ao contrário, você vai aumentar a ansiedade deste paciente. Então, vamos manter essas informações na medida do possível, informações que não vão prejudicar o estado atual de saúde do paciente. Podemos também permanecer ao lado do cliente para promover a segurança e diminuir o medo, porque o paciente ele se sente acolhido, ele se sente com um companheiro do lado, ele vai sentir que tem alguém que está protegendo, que está prestando cuidado, então isso vai ajudar a diminuir essa sensação de medo, de ansiedade. Do mesmo modo, escutar o paciente com atenção. Muitas vezes o paciente, só o fato de você conversar, de dar atenção a ele, ele já vai ficar mais relaxado, ele vai se tranquilizar. O paciente que ele está muito agitado, nem sempre vão ser medicamentos que vão diminuir a sensibilidade dele, que vai fazer com que ele fique mais tranquilo. Ele só precisava de alguém de um suporte emocional no momento. O paciente ele precisa se sentir que ele está sendo escutado, de que a informação, de que a opinião dele é importante. Então, vamos escutar o paciente. Devemos também criar uma atmosfera que facilite a confiança, tá? Que esse paciente confie na equipe. Encorajar também a expressão de sentimentos, percepções e medos. Quando esse paciente ele não se sente à vontade, ele não vai conversar, ele não vai se sentir à vontade suficiente para poder exteriorizar aqueles sentimentos negativos que ele estava guardando. Se você promove ali uma sensação de segurança, o paciente ele vai conseguir se expressar melhor, vai falar como ele vai estar como ele está se sentindo no momento, a percepção a respeito do tratamento. Um exemplo, paciente que ele vai ter que passar por cirurgias, que vai precisar de uma sedação, o paciente ele pode ficar mais ansioso e ele pode ter crises de choro, pode começar a querer se movimentar demais no leito. Você escuta o paciente, você explica para ele o procedimento que está sendo realizado, vai promover
conforto, vai promover bem-estar ao paciente. Vou sempre estar observando para identificar mudanças no nível de ansiedade, apoiar o uso de mecanismos de defesa adequados e também observar sinais verbais e não verbais de ansiedade. Sinais verbais, o paciente ele está conversando alto, está falando com medo, está pedindo informações o tempo todo, ele tem uma curiosidade exacerbada ali no momento. Então, o não verbal, o paciente ele chora calado, ele não consegue conversar do mesmo modo, ele está sempre tomando ali posições de defesa, como se ele estivesse pronto a correr para qualquer momento. Então, temos que observar sempre o paciente, o que ele está fazendo no momento. Oferecer um ambiente que seja livre de ameaças. Tá? Muitas vezes, muitas pessoas, nós sabemos, elas já têm medo do ambiente hospitalar. O ambiente da UTI, ele é um ambiente mais frio, é um ambiente muito tecnológico, que tem muitas máquinas bipando o tempo todo, que muitas vezes os profissionais não conversam, não cumprimentam. Ele vai se sentir ameaçado, ele saiu do seu ambiente familiar, saiu da sua casa, saiu de onde ele estava por conta de um trauma, por conta de um acidente, alguma coisa que aconteceu. Ele foi removido e houve uma mudança brusca ali da rotina diária dele, então ele pode se sentir ameaçado neste novo local. Vamos demonstrar calma, tá? Quando o profissional ele se mostra mais nervoso do que o paciente, não estamos passando nenhum tipo de segurança, tá? Então, podemos ficar um tempo com o paciente, com uma conversa calma, tentar tranquilizar. Se esse paciente ele apresenta muito choroso, também podemos pedir apoio para a equipe de psicologia, a equipe do serviço social. Então, sempre haver essa conversa, essa dinâmica entre as diversas profissões, tá? Da equipe multidisciplinar que oferece a assistência no ambiente da UTI. Podemos também nos oferecer para ficar com o paciente no novo ambiente de internação durante as primeiras interações com os outros. No caso, se esse paciente ele foi transferido, se ele precisou ir para um novo quarto, uma nova enfermaria, podemos ali também passar um tempo com este paciente. Não que nós vamos ficar ali à beira-leito o tempo todo, 24 horas. Mas pelo menos nos primeiros momentos, quando está ocorrendo essa transição entre as equipes que oferecem o cuidado, ele já conhece você, já conversou com você anteriormente. Agora ele vai ter que conhecer novas pessoas, realizar todas aquelas primeiras interações novamente. Então nós podemos estar do lado, oferecer esse apoio moral. Devemos escutar os medos do paciente também, através de uma conversa franca, uma conversa tranquilizadora. Devemos explicar todos os procedimentos, os exames que ele vai estar realizando, por que aquele exame está sendo feito, que esse paciente ele precisa ficar calmo, que ele vai estar realizando novas buscas que podem ter ocorrido durante o trauma, tranquilizando este indivíduo. Devemos responder as perguntas sobre o estado de saúde com honestidade, na medida do possível, tá bom? O paciente é um paciente que ele tem um risco maior, nós vamos falar, o senhor está correndo um risco de morte. É um bom senso da equipe, tá? É um bom senso individual que você vai ter do que você deve falar para esse paciente, do que você não pode falar. Mas também não vamos inventar historinhas que esse paciente vai criar falsas esperanças e nem haver este choque de realidade de uma vez só. Tem que ser conversado aos poucos. Podemos também ajudar o paciente a identificar reações normais de enfrentamento. As reações normais de enfrentamento são reações que são esperadas, tá? A partir deste evento traumático,
porque ele pode lidar com o luto, pode lidar com a perca de mobilidade, com uma invalidez por algum motivo. Então, devemos conversar para que ele esteja ali enfrentando esta nova realidade de uma forma saudável, que não vai haver grandes mudanças no estado psiquiátrico, no estado psicológico deste paciente. Devemos também promover a melhora do enfrentamento. A assistência de enfermagem, ela vai para se adaptar aos estressores, às mudanças ou ameaças percebidas que podem interferir na satisfação das exigências da vida e no desempenho dos papéis. Nós sabemos que todas as pessoas, elas desempenham papéis na sua vida diária, papel no trabalho, papel na família, nos relacionamentos amorosos. Então, nós precisamos ajudá-los para que ele consiga se adaptar a esta nova realidade, a esta mudança que ocorreu, que seja o mais suave possível esta transição do paciente. O que é que nós podemos estar realizando? Avaliar o impacto da situação de vida do paciente nos papéis e nas relações. Um exemplo, no papel, é uma mulher, mãe de 2 filhos, ela trabalha, é uma mulher trabalhadora, que tem a sua renda familiar. Depois de um trauma, ela depois de um acidente, se torna uma pessoa que vai depender do cuidado de outras pessoas. Ela vai mudar da situação de cuidadora para a situação de cuidada de paciente. Ela vai necessitar de outras pessoas para realizar atividades diárias da vida dela, da rotina diária que ela realizava de forma independente. E ela mudou o papel dela e as relações dela também ali ao redor vão ser afetadas por conta dessa nova situação de vida. Vou avaliar também e discutir respostas alternativas a esta situação, proporcionar também uma atmosfera de aceitação para este paciente, que ele consiga aceitar a nova realidade que vai estar inserido. Ajudar o paciente a fazer uma avaliação objetiva do evento que ocorreu. Vamos nos ater ao que realmente aconteceu, evitando e se acontecesse isso, se tivesse acontecido outra coisa. Vamos nos focar no ocorrido e nas possíveis soluções, nas possíveis ações que devem ser tomadas. Devemos também encorajar uma atitude de esperança realista como forma de lidar com os sentimentos de desamparo. Realista por quê? Porque esse paciente ele precisa ter em mente o que ele mudou na vida dele e o que ele vai conseguir estar realizando com novas adaptações, com novas abordagens, mas que ele não vai se tornar totalmente dependente, que ele vai conseguir realizar algum tipo de atividade. Isso desde que esteja de acordo com o quadro que este paciente apresenta. Porque nós não vamos iludir este paciente, dizer que vai ficar tudo bem, tá? Nós podemos conversar e falar sobre as novas limitações, mas que mesmo com essas limitações, a vida ainda não acabou, que ele ainda pode ter uma vida independente, mas de forma adaptada à sua nova situação, à sua nova realidade que ele vai estar ali adentrando. Devemos também encorajar um domínio gradativo da situação, o uso de recursos espirituais, se desejado. Nós sabemos que a religião ela tem um papel diferente na vida de cada pessoa. Então, os usos ali dos recursos espirituais podem ser utilizados como forma de reduzir a ansiedade e de promover também a melhora do enfrentamento da nova situação. Porque
essa pessoa que é uma pessoa religiosa, ela busca conforto na religião, nos líderes religiosos, na sua comunidade, pode ser a comunidade ali da igreja, do seu pastor. Isso é um exemplo. Então, os recursos podem ser utilizados para ajudar este paciente. Devemos também fazer ali o controle de hemorragia. Controle de hemorragia quando o paciente ele passou por algum trauma, alguma lesão que causou um sangramento, causou hemorragia. Vamos estar ali com a redução ou eliminação da perda de sangue rápida e excessiva, tá? Para que esse paciente ele não chegue a um quadro hipovolêmico, que pode levar até a um choque hipovolêmico. O que é que nós podemos estar realizando para promover uma hemostasia, promover o estancamento deste sangramento? Podemos aplicar curativo de pressão, curativo compressivo. Curativo compressivo, ele diminui a circulação, ele promove a vasoconstrição para que a gente atue, promovendo a hemostasia, reduzindo a hemorragia. Podemos aplicar a pressão manual na área do sangramento ou do potencial sangramento. Utilizamos ali luva, compressa e vamos segurar mesmo, realizando uma pressão direta no local que ocorreu essa lesão, no local que está sangrante. Podemos também monitorar o surgimento, sinais e sintomas do sangramento persistente. Por exemplo, checar todas as secreções em relação a sangue fraco ou oculto. Paciente, por exemplo, paciente que ele teve uma lesão interna aos órgãos internos, ele pode apresentar a presença de componentes ali hematológicos, componentes do sangue, pela urina, pelas fezes, que ele vai estar ali secretando, vai ser um sinal, um sintoma que nós devemos observar, que vão estar indicando que este sangramento não foi interrompido, que o paciente continua perdendo volume sanguíneo. Pode também ser necessário a imobilização. Mobilização, por algum motivo, esse paciente ele não pode continuar se movimentando, porque essa movimentação pode causar uma lesão maior, uma lesão secundária, uma piora no quadro atual. Então, vamos realizar a estabilização, a imobilização ou a proteção dessa parte do corpo que foi lesionada. Podemos utilizar um dispositivo de apoio. Qual seria esse dispositivo de apoio? Por exemplo, uma tala. A tala pode oferecer o apoio à parte do corpo que foi lesionada, tá? Nos membros superiores, nos membros inferiores, quando ocorre um trauma na região ali do pescoço, podemos utilizar o imobilizador também. O que nós podemos estar realizando? Além disso, forrar a área lesionada para evitar o atrito causado pelo dispositivo. Nós sabemos que tem, dependendo do dispositivo que foi utilizado para fazer a imobilização, esse dispositivo pode, ali pelo atrito constante ou até pela compressão na hora de instalá-lo, pode causar uma lesão na pele do paciente, rompendo a barreira ali, diminuindo a integridade da pele. Então, nós podemos forrar com compressas, com gás, com ataduras, conforme o apropriado, conforme o que esse paciente foi observado que ele está precisando. Podemos embolizar uma perna lesionada na posição estendida, conforme também o apropriado, conforme a situação deste paciente. Imobilizar o braço lesionado na posição flexionada ou na posição estendida, de acordo com a lesão que este paciente passou, a parte do corpo que foi lesionada pode mudar
a posição que ele vai estar sendo imobilizado. Movimentar essa extremidade que foi imobilizada o mínimo possível. Então, o que é que vai estar afetando isto aí? Na hora de realizar cuidados como banho, como a mudança de decúbito, a limpeza, a higienização, vamos realizar de uma forma que seja mais delicada do que o normal, para que nós não ocorra a movimentação desta parte do corpo do paciente que ela está sendo imobilizada. Podemos também estabilizar as articulações proximais e distais no imobilizador, quando possível. Tá? As articulações que estão mais próximas ou de forma mais distal do imobilizador. Tá? O imobilizador pode ser a tala, as articulações proximais, elas estão mais próximas da inserção do membro, as distais mais distantes do ponto de inserção do membro. Então, aqui no nosso braço, no nosso membro superior direito, tá? Os dedos, as falanges, as articulações das falanges dos dedos são mais distais. A articulação do ombro é a mais proximal. Então, dependendo do local que foi realizada essa imobilização, pode ser necessário que seja também aplicada uma estabilização nas articulações. Temos que monitorar a circulação da parte do corpo que foi afetada, o membro que ele fica imóvel por muito tempo, pode diminuir ali o suporte, a circulação sanguínea. Esse membro vai começar a apresentar uma palidez, ou então até uma cianose, tá? Das extremidades, cianose, quando as extremidades, principalmente membro superior, a ponta dos dedos começam a ficar roxas devido à queda ali na oxigenação, na circulação de sangue no local. Também devemos monitorar sangramentos, tá, no local desta lesão e a integridade da pele sob o dispositivo de apoio para nós evitarmos aí novas feridas por conta do atrito que nós já mencionamos anteriormente. Já vamos para o nosso próximo tópico. Cuidados com as lesões, prevenção de complicações em feridas e também a promoção da cicatrização. O que é que nós podemos estar realizando de atividades e ações, intervenções necessárias? Podemos remover o material inserido na lesão, por exemplo, casca de madeira, lasca de madeira, fragmento de pedra, metal, ferrão, se necessário. Isso aí já vai estar. Essa parte, gente, ela está lá naquele primeiro curativo que vai ser realizado na lesão após o trauma, a limpeza e a retirada de corpos estranhos que podem estar alocados na região da lesão. Então, se necessário, vamos estar removendo. Devemos realizar a limpeza com soro fisiológico quando apropriado, a depender do tipo de lesão que esse paciente ele está apresentando. Possa ser também que seja necessária a utilização de outras soluções antissépticas, tá? Para remover os micro-organismos que estão ali presentes. A troca de curativo vai ser realizada de acordo com a quantidade de exudato e drenagem, tá? O exudato, gente, são restos ali de líquidos corporais, restos de leucócitos. É um líquido que essa ferida vai estar drenando, tá? E ele tem vários tipos de características. Esse exudato ele pode ser sanguinolento, tá? Com a ferida mais recente, que ela ainda está sangrante, vai vir o exudato com muita presença de muito sangue. Pode ser um exudato seroso, tá? Que ele é transparente, tem aquela característica parecida com um plasma sanguíneo. O exudato, quando ele está purulento, é a presença de bactérias, de uma colonização. Então, essa ferida ela está infectada. Quando nós realizamos a troca do curativo, é preciso que seja realizada essa avaliação da ferida. Aplicar o curativo adequado a cada tipo de lesão, tá? A equipe de enfermagem faz o curativo
de acordo com a instrução do enfermeiro. O enfermeiro, junto com a equipe médica, vai estar discutindo, vai estar ali chegando a uma conclusão do melhor curativo que foi realizado, deve ser realizado. Se for necessário o uso de soluções como coberturas especiais ou pomadas, o médico vai estar prescrevendo e vai ser aplicado de acordo com a lesão por qual esse paciente ele passou. Devemos sempre documentar o local, o tamanho e o aspecto da lesão. Lesão em região distal, do membro superior direito, lesão no calcânio do pé direito, etc. Você vai estar dizendo onde foi este curativo, essa lesão. O paciente ele pode ter mais de um curativo, mais de uma lesão. Você precisa localizar cada um deles, e cada um deles vai ter o seu tamanho e o aspecto de acordo com essa lesão. O aspecto da lesão a gente tem que, além do exudato, nós vamos observar também o tipo de tecido, se há uma necrose, se há esfacelo, tecido de granulação, tudo isso precisa que você consiga identificar para posteriormente fazer a anotação de enfermagem e também ali para que a gente possa fazer um acompanhamento da evolução, da cicatrização dessa ferida. Vamos também realizar a supervisão da pele do paciente, a pele como um todo. Vai ser, aliás, ali a coleta e a análise dos dados do paciente para manter a integridade da pele e das mucosas. Se esse paciente ele já está com uma lesão que faz ali uma descontinuidade da pele, a gente vai trabalhar para diminuir esta lesão, para que não aumente o local, aumente em tamanho e promover a integridade ali na medida do possível. Se o paciente ele tem só um local, vamos manter naquele local essa lesão para evitar que apareçam novas lesões. Pode ser novas lesões por conta da imobilidade no leito. Nós vemos também pacientes que eles vão desenvolver lesões por pressão. Então, tudo isso a gente precisa evitar, nós precisamos prevenir com os cuidados de enfermagem. O que é que nós podemos estar realizando para essa prevenção? Examinar a pele e mucosas quanto? O que é que vamos ver? Vermelhidão, calor exagerado, edema e drenagem, tá bom? O paciente ele apresenta uma mudança na coloração da pele, essa pele fica mais avermelhada. Ele tem uma hiperemia local, esse local da pele está com calor exagerado, tá? Também pode aparecer um edema e drenagem. Também devemos observar as extremidades tanto dos membros superiores quanto inferiores, quanto ao cor desta extremidade, mudança na coloração pode indicar ali uma baixa oxigenação, uma baixa circulação diminuída, calor, inchaço, né? O inchaço seria o edema, aos pulsos, porque nós temos vários locais de aferição de pulso, não é? Tem o pulso radial, temos o pulso pedial, o pulso que nós estamos ali, que está mais perto desta lesão, tá? Ou desse local que está imobilizado, nós devemos estar ali aferindo para ver se não há alterações quanto a se esse é um pulso mais fino, se é um pulso que está mais taquicárdico. Eles têm que estar ritmo e eles têm que estar um pulso cheio. Se ele está fino, ele está nos falando, ele está nos informando que há alguma modificação na circulação deste paciente. Podemos ver a textura, o edemas e possíveis ulcerações. Monitorar a cor e a temperatura da pele. Monitorar a pele e as mucosas quanto descoloração, contusões ou distúrbios. Exantemas e abrasões também
quanto à compressão das roupas no local. Se essa roupa está muito apertada, vamos diminuir a pressão que ela está realizando. Temos o nosso paciente queimado em UTI, tá? As queimaduras, elas estão ali na categoria dos traumas, que ele constitui como um grande trauma também na vida desses indivíduos, pode alterar muitas vezes todo o curso da sua vida. Claro, vai depender da extensão desta queimadura e também da etiologia, do motivo que ocorreu, tá bom? Paciente, existem também as UTIs que são especializadas em tratamento de paciente queimados, UTIs queimados, paciente que ele tem queimaduras muito extensas, mais graves, eles são pacientes que requerem um tratamento diferenciado. Então, nós precisamos ter sempre isso em mente, de acordo com o tipo de queimadura e a extensão corporal, a extensão de pele que passou por esta lesão, tá bom? Então, sendo ali considerada a maior agressão causada aos envolvidos, não somente pelas complicações agudas, mas também pelas inúmeras sequelas estéticas, funcionais e psicológicas. Estética, dependendo da extensão dessa queimadura, nós vamos ter uma cicatriz mais esteticamente não agradável. Essa pessoa vai interferir na autoestima dela, na sua autoimagem, como ela se percebe. Quando ocorre essa mudança, pode haver consequências no psicológico deste paciente, dessa paciente, e quando há essas consequências psicológicas, vão interferir na sua vida. E dependendo também da extensão da gravidade, ele pode haver uma perca funcional de um membro, por exemplo. As queimaduras, elas podem ser causadas por agentes físicos, químicos, elétricos e térmicos, bom? Que vão resultar em diferentes níveis de perda tecidual. Bom? Agentes físicos, por atrito, por exemplo, agentes químicos, como as queimaduras por ácidos, elétricos, principalmente pessoas que trabalham com rede elétrica, com eletricidade, pode ter ali uma voltagem, ou ele foi vítima de um acidente, que ele entrou em contato com uma corrente elétrica altíssima. E os térmicos também, né, por superfícies quentes, superfícies que estão com calor, do fogo, não é? Isso pode também ser causa desta queimadura. A gravidade desta lesão, ela vai danificar a pele de acordo com o nível. A duração e a intensidade do contato com esse agente agressor, né, vai influenciar na gravidade desta lesão. Se foi um contato mais rápido, se foi mais agudo, ele pode ser que essa sequela não seja tão extensa, que essa lesão não seja tão extensa. Se ele ficou mais tempo em contato, se esse paciente também, se ele demorou mais tempo para receber o cuidado adequado, ele vai ter uma intensidade maior. A espessura da região anatômica que foi acometida também vai influenciar, porque nós sabemos que a nossa pele, em determinados locais, ela ela tem uma espessura maior, que ela consegue absorver maiores impactos, maiores danos. Então, essa pele ela vai ser uma pele mais rígida, uma pele mais resistente. Então, vai receber o dano mais leve do que uma região de uma pele mais sensível, de um local de mucosa, por exemplo. O tamanho da área que foi exposta, tamanho dessa lesão, a idade desse paciente, né, os extremos de idade principalmente,
tem uma gravidade maior para queimaduras, né? Como bebês mais novos ou os idosos. Nós temos a classificação das queimaduras. Grau 1, grau 2, grau 3, ser de acordo com a profundidade das camadas da pele que foram afetadas, tá bom? No grau 1, a espessura ela vai ser superficial, ela vai atingir a camada mais superficial da pele, vai afetar somente a epiderme e não vai formar bolhas. Vai ocorrer um eritema, um edema e dor. Essa região ela vai ficar avermelhada, pode haver também ficar edemaciada e uma dor mais leve no local do que os outros graus. Essas lesões elas já vão ser cicatrizadas, já vai recuperar este local da pele em torno de 4 a 6 dias. E ela não entra na quantificação de superfície corporal queimada. Essa quantificação é um cálculo, tá? Que vai ser realizado para que a gente possa chegar àqueles valores. O paciente teve 50% da superfície corporal queimada, teve 40%, etc. Conforme maior essa porcentagem de superfície queimada, maior a gravidade do quadro deste paciente. A queimadura de segundo grau, ela é uma espessura parcial, superficial e profunda. Ela já vai afetar a epiderme, mais uma parte da derme. Na queimadura de segundo grau, nós temos a formação de bolhas e flictemas. As lesões que são mais parcial, superficial, a base da bolha, ela vai ser rósea, ter umidade e vai ser mais dolorosa, tá? Porque aqui ainda não houve uma perca dos sensores que nós temos na nossa pele, os receptores de sensação, tá bom? Eles ainda não foram danificados, ainda vão estar percebendo este tato, essa dor. As lesões de espessura profunda, a base da bolha vai ser branca, ela é pouco secretiva e com menor intensidade da dor, porque os receptores ali já foram afetados. A restauração dessas lesões normalmente vai ocorrer entre 14 e 21 dias. Ela já demora um tempo maior para que ocorra a cicatrização, a recuperação do local da integridade da pele. Nós temos também ali a queimadura de terceiro grau, de espessura total, que ela vai afetar a epiderme, a derme e as estruturas profundas. Então, elas ultrapassam a camada de barreira ali da pele. Ela vai se apresentar como uma ferida que ela pode ser esbranquiçada ou enegrecida e ela vai ser indolor. Esbranquiçada ou enegrecida, gente, vai ser de acordo com o mecanismo que causou, tá? De acordo com o agente causador desta lesão, né? Nós vimos, a gente pode ser químico, físico, calor, vai estar dando a coloração desta pele que foi lesionada. Pacientes que são vítimas de queimaduras, nós temos os nossos cuidados de enfermagem que vão ser específicos para eles, que podem estar relacionadas à prescrição de enfermagem, fornecer oxigênio umedecido, monitorar rigorosamente o paciente que ele está utilizando ventilação mecânica. Vamos observar queimaduras na área do tórax. Nosso tórax é uma região mais crítica, ela precisa ter um tratamento mais controlado, mais específico. Devemos manter também as extremidades deste paciente aquecidas, porque o paciente muitas vezes ele pode ter um prejuízo, tá, nos mecanismos de formação de calor, ele pode sentir mais frio nas extremidades. Devemos monitorar o débito urinário, pelo menos a cada hora, e pesar diariamente este paciente. O paciente ele vai ter uma perca de líquidos, tá?
pode ser mais elevadas, então nós precisamos ter um controle dos fluidos hidroeletrolíticos desse paciente para evitar que ele perca muito, que ele fique desidratado. Devemos fazer essa pesagem e a monitoração do débito urinário, tá? Temos que fazer o balanço, tanto dos líquidos que estão sendo ingeridos, os líquidos que estão sendo injetados e os líquidos que estão sendo perdidos. Devemos usar sempre antisepsia, tá? Vamos ter bastante cuidado com as normas de segurança, realizar a limpeza do local, vamos inspecionar a ferida para sinais de infecção, drenagem purulenta ou coloração, monitorar também a contagem de leucócitos, o resultado de cultura e sensibilidade. Os leucócitos, eles aumentam em número quando nós temos situações de infecção. O paciente que ele é um paciente queimado, ele tem um grande risco de desenvolver a sepse, tá? Nós devemos ter um cuidado maior, porque a pele desse paciente, ela foi afetada. E a pele é a nossa primeira camada de barreira, ela é a primeira barreira do organismo na proteção contra os micro-organismos. Vamos realizar a limpeza diária, tá, dessas feridas, o curativo, de acordo com a prescrição, evitar a pressão, tá? O curativo ele tem que ser de uma forma que ele não aperte, mas também que ele não fique solto. Vamos evitar a infecção e se esse paciente está realizando enxertos de pele, pode haver também uma mobilização. Então, nós temos que evitar que ocorra a movimentação deste pedaço de enxerto. Devemos avaliar com frequência a temperatura central do corpo, fornecer um ambiente aquecido por meio de cobertores térmicos também. Se nós tivermos a disponibilidade desses cobertores, vamos estar utilizando. Devemos oferecer uma dieta hiperproteica, porque as proteínas ali vão ser utilizadas no metabolismo para que possa ocorrer uma regeneração deste tecido, da epiderme. Precisamos de uma alta proliferação das células epiteliais. Então, a proteína vai estar ajudando ali, fornecendo nutrientes para a pele. Devemos incluir os alimentos de preferência para esse paciente. O paciente ele tem suas preferências do paladar, o que ele mais gosta de comer. Devemos também monitorar a contagem de calorias e o peso diário. Então, realizar o peso diário deste paciente. Hoje nós chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham acompanhado o conteúdo. Revisem também o nosso material didático, deem uma lida. E eu espero que estejam todos bem, estejam estudando e absorvendo todas as nossas aulas. Até a próxima!